Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Thiago do canal Code Tech Ops. Hoje vai ser apresentado para vocês uma instalação passo a passo do Docker, tá? Docker Engine no sistema operacional Linux Debian versão 10, né? Debian Booster, beleza? Então, para começar, vamos aqui garantir rapidamente que a nossa máquina está com acesso à internet, beleza? Então, rapidamente, sem precisar resolver nada, nenhum DNS, vou pingar aqui para o DNS público do Google, beleza? Só para garantir o acesso à internet. Tem um DNS alternativo também, que é o final 44, beleza? Se vocês quiserem testar também. Apesar de já mostrar aqui em cima, né, a instalação, essa é uma instalação lisa, nova, tá? Linux Booster Debian, beleza? Ou seja, o Debian 10, tá? Temos para poder conferir aqui, né, temos o arquivo do /etc, temos o arquivo chamado os release, tá? E podemos garantir aqui a instalação, né, no period name Debian Linux 10 Booster, beleza? Aqui já fica um passo da instalação para que vocês fiquem atentos, que no version codename aqui nós vamos utilizar essa variável futuramente, beleza? Ela, na instalação do repositório, essa variável, ela contém aqui a informação booster, né, que é a versão do Debian que a gente está utilizando, do sistema operacional, beleza? Então, lembrar que esse version codename, o valor dessa variável é booster, tá? Beleza, já estamos com o acesso, garantimos aqui o acesso à internet, o sistema operacional. Vamos começar a instalação passo a passo. Essa instalação é a instalação que eu compilei aqui, baseada na documentação do Debian, beleza? Então, inicialmente, para poder fazer a instalação do Docker, tá? O que é que precisa, né? A gente precisa garantir a arquitetura, beleza? Do Linux que a gente está fazendo, que a gente está utilizando. Então, basicamente, para poder fazer a instalação do Linux, a gente precisa estar com a arquitetura compatível com essas versões aqui, tá? x86-64, ARM64, ARM-HF, AMD64, essas outras versões aqui também, beleza? Então, basicamente, vamos conferir rapidinho aqui a versão. Vou limpar aqui o terminal, beleza? Então, podemos conferir aqui, esse comandinho vai retornar para a gente a versão, né, da arquitetura. Então ele printa aqui a AMD64. Então beleza, estamos de acordo com a instalação, né, prevista, né, pela documentação da instalação do Docker. Próximo passo agora é fazer a desinstalação de versões antigas do Docker, né? Vocês podem ver aqui que a instalação antiga do Docker chamava Docker IO, né, e atualmente ela chama Docker CE de Community Edition, né, porque agora o Docker é pago, né? Então tem versões do Docker pago, né? Então, a Community Edition é a versão gratuita, né? Beleza? Então, basicamente, o que é que esse comando está fazendo? É uma desinstalação de versões antigas para evitar conflitos, né? Se a gente quiser fazer atualização, porque vocês podem estar utilizando outro sistema operacional, né, como base também, né? Ou se vocês quiserem atualizar, né, remover uma versão do Docker antigo, passar para uma versão mais nova. Então, basicamente, para fazer a desinstalação desses pacotes mais antigos é dessa forma, beleza? Então, basicamente, aqui, para quem já programa um pouquinho, né, já vai conhecer que aqui a gente tem uma estrutura de repetição, né? Temos aqui um laço for, beleza? Ele vai fazer a desinstalação, em cada instalação ele vai chamar de PKG, né, que é de package, pacote, e vai iterar sobre essa lista de pacotes, né, de versões antigas, né, que é o Docker.io, Docker Doc, tá? E o que é que ele vai fazer no do, né? Que aqui já é uma peculiaridade do shell, né? Que vai ser o quê? O que é que ele vai fazer? Ele vai usar o comando sudo apt-get remove no pacote que ele está iterando no momento para poder remover esse pacote, beleza? Quem quiser remover também questão de dependência e tal, pode depois utilizar o "-purge" ou o auto-remove também, beleza? Então basicamente é isso que esse comando vai fazer, vai desinstalar essas versões antigas para poder instalar uma nova versão e também evitar conflitos. Então basicamente é isso, tá? Então vamos colar ele aqui, aguardar um pouco, tá? Vamos lá, o que está acontecendo aqui? Ele está começando a desinstalar, só que o que acontece? Essa instalação é uma instalação nova, lisa, não tem nada nela, beleza? Então o que acontece? Tem alguns pacotes que o próprio Debian reconhece, né? Então ele sabe que existe ali, tá?
no repositório base ali do Debian, beleza? Por exemplo, o Docker.io, foi o que ele falou, ó, o Docker.io ele não reconhece, né? Ele reconhece que é um pacote, né, de Docker, né, um pacote de instalação do Debian. Então o que ele diz, ó, não está instalado, então não removido. A mesma coisa aconteceu com o Docker Doc, né? Só o Docker Compose, né? Essa instalação também contempla o Docker Compose, tá? Então, basicamente, o que foi que aconteceu aqui? Ele falou que esses pacotes aqui ele nem reconhece, tá? Por exemplo, Podman Docker, né? Esse cara aqui evita conflito, tá? Então, tem que lembrar de instalar realmente esse cara aí. E também, por exemplo, esse aqui, ó, Containerd, ele falou que também não reconhece, beleza? Diferente, por exemplo, desses outros aqui, ó, o Rank. Ele conhece, ele sabe que isso é um pacote que pode ser instalado no Debian, né? Então, ele diz, ó, não está instalado, então não foi removido, beleza? E esses outros, como ele não reconhece, ele diz, ó, nem localizei esse pacote, né, chamado Containerd nesse caso, né? Beleza? Então, pode ser que no de vocês seja necessário alguma confirmação, né, para poder fazer a desinstalação. Nesse meu caso aqui não vai ser necessário, né, porque é a instalação do sistema operacional novinho, não tem nada lisa. Então, o próximo passo é o quê? É fazer baixar, né, e fazer a configuração correta da chave GPG Key, né, que é a chave para poder fazer o download do pacote Docker lá no repositório do Docker, né, na versão do Debian que a gente está fazendo a utilização, beleza? Então, basicamente, ele precisa dessa chave para que, com segurança, né, e para ele possa confirmar que eu vou utilizar o pacote oficial do Docker, beleza? Para essa versão do sistema operacional. Então, basicamente, vamos iniciar aqui com o apt-get update, beleza? Vamos fazer uma atualização aqui nos nossos pacotes do sistema operacional para que ele reconheça. Nesse meu caso vai aparecer bastante coisa, porque o apt-get update, como essa instalação é nova, eu nunca fiz nada nela, então ele vai dar o get em cada repositório que já está, esse repositório padrão que já tem disponível aqui na instalação, beleza? Nesse caso aqui não é como Ubuntu, né? Então esse aqui já é interessante para mim. No caso o HIT, né? Quer dizer que eu já reconheço esse repositório. No Ubuntu ele faz um get, né? Primeiro ele vê que existe, tá? E depois ele identifica que existe. Primeiro ele dá um get, né? Para poder saber se aquele repositório existe. Depois ele diz, ó, agora eu reconheço, que no caso é o HIT, né? Então no caso aqui do Debian já não precisa, ele já não vai dar o get, né? Vocês vão ver futuramente quando eu fizer a instalação do repositório do Docker, ele vai primeiro dar um get e depois na próxima vez ele vai aparecer como um HIT, como já conhecido, beleza? Então agora que a gente já fez o apt-get update, vamos fazer a instalação desses dois pacotes aqui também. Eles são necessários porque a gente precisa o curl para poder baixar a chave GPG Key e o CA Certificates para poder fazer a conferência da chave com o repositório, beleza? Então eu vou dar aqui a usar a flag "-y", né, para não pedir nenhuma confirmação, caso seja necessário. Então aqui vocês podem ver que o curl ele já apareceu aqui para fazer o download aqui, né? Ó, passando para vocês aqui o CA Certificates e o curl, beleza? Então o curl aqui ele já fez a instalação, certo? Beleza? E também no caso do CA Certificates ele não precisou instalar, né? Porque o CA Certificates ele falou que já está na mais nova versão, então não precisa de atualização ou instalação, beleza? Aí nesse caso aqui o curl precisou, tá? Então ele foi instalado com a flag "-y", não precisou confirmar nada. Se não tivesse passado a flag "-y", ele precisaria da confirmação de vocês aí via teclado, beleza? Próximo passo agora é fazer, na verdade é garantir, né? Porque se a gente vier conferir as permissões desse diretório K-Rings aqui, ele é um diretório, tá? Onde vai ficar as chaves, tá? Personalizadas, por exemplo, a chave do Docker que a gente vai incluir. Então, basicamente, esse comando install não é muito utilizado, mas o que ele está querendo dizer aí é o seguinte: nós vamos instalar essas permissões, né? Passando a flag "-m", que é de "-mode", tá? No "-d", que é passando o diretório que a gente quer aplicar essas permissões aqui, beleza? Então, basicamente, as permissões 755 são para leitura, escrita e execução para quem for o dono da pasta, que no caso vai ser o root, né? Que a gente está instalando via sudo. 5 para o grupo do dono, ou seja, quem estiver participando do grupo do dono desse diretório vai poder ler e executar, ler e executar.
e novamente 5 para qualquer outra pessoa que precisar ver o que tem dentro desse repositório vai poder ler e também executar, mas não vai poder alterar nada porque não tem a permissão RWX, não tem a descrita, beleza? Então 5 é leitura e execução, beleza? Então basicamente é isso. Se a gente vier olhar aqui, nesse diretório aqui, provavelmente ele já existe, né? Que afinal é o diretório que a gente vai aplicar as permissões. Então basicamente ele só está garantindo, provavelmente também já está até com essas permissões, mas vamos dar uma olhada aqui, vamos dar um ls-l, né? Então esse diretório keyrings aqui, nesse caso eu vi aqui que o Debian ele não tem esse diretório, né? Então no caso esse comando ele vai também criar esse diretório keyrings, beleza? Porque no caso do Ubuntu, eu falei baseado no Ubuntu, porque no Ubuntu ele já vem criado, principalmente as novas versões. Talvez no Debian 11 ou no Debian 12 já venha criado, mas no Debian 10 eu estou vendo aqui que não vem, beleza? Mas de qualquer forma, ele vai criar essa pasta e vai aplicar essas permissões, beleza? No caso do Ubuntu, como já está criado, né? Então basicamente o que ele já vai fazer é só aplicar as permissões necessárias, beleza? Então, o que foi que ele fez aqui? Instalou essas permissões 755 nesse diretório keyrings. Como ele não existe, ele vai ser criado. Vocês podem conferir aqui agora, beleza? Keyrings, tá? Então, vocês podem observar aqui, ó, permissão 7 para o dono, né? Em seguida, permissão de leitura e execução para o grupo do dono e em seguida, permissão de leitura e execução para qualquer outro usuário, beleza? Então, 755. Então, o próximo passo agora vai ser fazer o download, né, via curl, da chave GPG do Docker, beleza? E o que é que esse comando está fazendo aqui, usando essas flags? "-f", minúsculo, S minúsculo, S maiúsculo e o L, né? Ele vai fazer o download dessa chave GPG via curl, né? No modo silencioso, ou seja, não vai poluir a nossa tela, não vai mostrar nada do nosso bash. Ele só simplesmente vai baixar essa chave, beleza? Então, e está passando a flag "-o". O que essa flag "-o" está fazendo? É o output, né? Ou seja, o que eu baixar nesse comando aqui, eu vou salvar na pasta keyrings, né, que a gente criou ali em cima, e vou chamar essa chave GPG de dockeresc, beleza? Então é isso que esse comando está fazendo, tá? Vou copiar aqui. Vocês vão ver que não vai aparecer nada na tela, tá vendo? Ele não executou nada. Se não tivesse o "-s", por exemplo, ele não ficaria em modo silencioso e ele aparecia na tela aqui, ele fazendo o download da chave GPG, beleza? Próximo passo agora é a gente aplicar as permissões nessa chave, beleza? Ou seja, como é uma chave, eu preciso que o pessoal leia a chave, né? Para poder o usuário que estiver fazendo a utilização dessa chave, ele possa pelo menos ler essa chave. Então, o que é que esse comando está fazendo aqui? Aplicando permissões, né? chmod aqui, tá? Para quem não lembra, esse A aqui significa que a gente pode aplicar permissões a o usuário dono, né? Que é o U. O G, que é o grupo do dono, e o O, que é o outros. Então, se eu quiser aplicar, no caso aqui ele está aplicando permissão de leitura para o dono, o grupo do dono e os outros. Ou seja, se eu quero aplicar para as 3 permissões ao mesmo tempo, então basta só substituir aqui por A, que também dá certo. Beleza? Ou seja, todo mundo aqui vai ter um append, né, nas suas permissões de leitura para quem nessa chave dockeresc. Beleza? Então vocês podem observar aqui que foi aplicada a permissão de leitura para essa chave dockeresc. O próximo passo agora é adicionar o repositório do Debian para que ele possa fazer o download, né, via chave, que a gente já inclui no nosso sistema, beleza? Que ele possa fazer o download do pacote Docker oficial, né, da versão que a gente está precisando, né, que é a versão Debian 10, né, stable, beleza? Então, basicamente, o que é que esse comando está fazendo? Ele dá um echo, né, ou seja, ele vai printar na tela, tá? Tudo esse comando até aqui o stable, tá? Só que ele deveria printar na tela. Ele não vai printar na tela porque aqui no final ele está redirecionando a saída desse comandão aqui todinho para o /dev/nu, que é um arquivo, né? Que tudo que é jogado dentro dele depois é apagado, beleza? Que chama o buraco negro do Linux, né? Então, basicamente, o que é que eu estou fazendo? Aqui dentro desse deb até aqui no stable,
eu vou dar um echo, né? E eu tenho umas variáveis aqui dentro, por exemplo, ó, o dpkg print arquitetura é para printar arquitetura, que vai ser aí a AMD64, né? Que a gente já viu. Aqui ele passa a assinatura, que no caso é a chave Dockeresc, o local onde a gente vai baixar, né? O pacote do Docker e aquela variável version codename que a gente viu lá no começo, que é para poder baixar. Ele pega aqui, ó, no etc os release, tá? Então aqui dentro tudo isso aqui vai retornar o nome booster, né, que é a versão do Debian, beleza? Na versão stable, beleza? Então ele vai baixar o pacote, né, para o nosso sistema operacional na versão stable, tá? E o que é que esse pipe está fazendo aqui? Ele está redirecionando a saída desse comando para a entrada de o próximo comando, que é o que? Usando esse editor de texto TI aqui, o editor nativo, ele vai adicionar, né, esse arquivo Docker list, que ele, a princípio ele não existe, tá? Então ele vai criar esse Docker list e vai colocar tudo isso aqui, ó, do stable, do Debian até o stable aqui, ó, vai colocar dentro desse arquivo Docker list. Então ele vai ser um arquivo que vai ter só uma linha, que é só a linha que contempla esse repositório, beleza? Então é isso que esse comando está fazendo. Então vocês vão ver que ele não vai aparecer nada na nossa tela, a não ser que dê erro, né? Porque ele está redirecionando só a saída padrão. Mas se não der erro, ele não vai mostrar nada. Ele vai quebrar aqui a linha, não tem problema nenhum, né? Porque são várias linhas aqui. Então eu vou dar um enter aqui, então, perfeito, funcionou tudo certinho, tá? Então se a gente quiser consultar o que tem dentro, por exemplo, desse Docker list aqui, que é esse arquivo que foi criado, beleza? Então se eu quiser consultar o que tem dentro dele aqui, ó, vai ter aqui justamente tudo aquilo que eu falei a vocês, né? Que é aquele repositóriozinho, Debian, AMD64, a chave, o onde eu vou baixar, a versão que eu vou baixar e a tag, né? A versão stable do Docker, beleza? Próximo passo agora, a gente dá uma apt-get update, que é aquilo que eu tinha falado para vocês no começo. Basicamente, quando a gente vai fazer o apt-get update, ele vai reconhecer os pacotes, né? Os repositórios que a gente tem, né? E ver se tem algum pacote para ser atualizado. Nesse caso aqui, se eu der um apt-get update, agora ele vai ter que dar um get nesse repositório do download do Docker, beleza? Que a gente adicionou agora. Então ele tem que aparecer agora aqui. Então vocês já podem ver aqui, ó, que ele já deu o get no download Docker, tá? Já viu aqui o tamanho do repositório, tudo direitinho. Ó, novamente aqui, ó. Poderia pausar o vídeo aqui, mas eu vou deixar rolando, que é para vocês poderem identificar, né, o que é que vai acontecer, né, passo a passo, devagarzinho. Quem quiser parar o vídeo, quem quiser acompanhar pode continuar, beleza? Vou deixar ele passando aqui. Também não demora muito não, é rápido, tá? Quando eu for rodar novamente esse apt-get update, vocês vão perceber que ele não vai dar mais o get, porque ele já reconhece como repositório, tá? Então, a próxima vez ele não vai aparecer mais como get, mas como hit, né? Ou seja, ele já reconhece, beleza? Tá lendo a lista de pacotes, né? Para poder atualizar. Beleza. 90%, 90 e poucos por cento. Beleza? Show. Então vamos lá aqui, ó, mostrar só vocês. Ó, se eu der o apt-get update de novo, ó, o que é que vai dar? Ele não vai dar mais o get nesse Docker. Beleza? Ele vai apenas reconhecer que existe esse repositório. Então, basicamente, na nossa instalação, já conferimos a arquitetura, tá ok? Já desinstalamos versões antigas, caso houvesse, né, para evitar conflito ou atualização. Já instalamos a chave oficial, né? Já adicionamos e atualizamos o nosso repositório do nosso sistema operacional e agora vamos para a utilização realmente da instalação do Docker, tá? Quais são os pacotes que eu vou precisar fazer a instalação? Basicamente aqui vai ser, vamos dar o Docker.ce, né, que é o Community Edition, né? O CSLI, Container DIO, né? Ele é o container runtime do Docker, né? Esse cara que cria o container. O BuildX e o Compose plugin para poder fazer a utilização de construção dos containers e do Compose, né? Para poder, porque essa instalação também comporta o Compose, né? O Docker Compose para quem quiser fazer a utilização, beleza?
Opa, aqui. Ah, é porque ele ainda está atualizando aqui que eu dei o apt get update de novo. Já está acabando já. Show. Agora vamos colar o nosso comando aqui. Opa. Deixa eu colar direitinho aqui. Copiar esse cara. Beleza. Eu vou colocar o "-y" para não me pedir confirmação via teclado, para que ele possa instalar tudo automaticamente. Pronto, ele vai começar a conferir as dependências, porque esses pacotes, né, eles necessitam de dependências, tá? Então não necessariamente porque eu estou digitando o nome do pacote ali e já está tudo completo, não. Ele vai ver baseado nas dependências dos pacotes, ó, vocês podem ver aqui, ó, pacotes sugeridos, pacotes recomendados, tudo isso aqui é porque precisa ser instalado para poder o nosso Docker funcionar, né? Isso também vale para qualquer instalação de qualquer pacote do sistema operacional, beleza? Ele vai instalando pacote por pacote, dependência por dependência, beleza? Aos poucos. Então vamos só aguardar aqui a instalação de cada um. E por último, né, já que está finalizando aqui, e por último o que a gente vai fazer é testar o nosso serviço do Docker, né? Ver se ele está criando os containers direitinho, né? Vou esperar aqui, já está finalizando. Está em 92%. Beleza. Acho que agora finalizou. Pronto, já baixou tudo. Agora ele vai, já finalizou os downloads, agora ele vai desempacotar, né, o que ele baixou. Que é para poder a gente ter acesso ao serviço. Então vocês podem acompanhar aí. É para aparecer igualzinho, tá? No terminal de vocês aí. Se as máquinas de vocês, né, tiverem mais memória, mais processamento, vocês vão perceber que vai ser bem mais rápido, né, que a minha aqui é uma VM, beleza? Mas vocês podem acompanhar passo a passo aqui e podem conferir, se vocês quiserem. Tem alguns pacotes extra aqui, ó, como o rootless, ou seja, rodar o Docker sem precisar de root, beleza? Precisa também do Git aqui, ó. Git main, tem outras dependências aqui, ó, lib, ltd17, patch, pigz, liberro, perl. Tem um pacote recomendado chamado slurp for netnames. Tem outros pacotes também sugeridos aqui, alguns pacotes que serão instalados. Vou deixar rolando para que vocês vejam tudo, beleza?
terminar a instalação, eu vou fazer um comentário importante sobre esses links simbólicos que ele vai criar, beleza? Basicamente ele deve criar 3 links simbólicos desses, né? Para o containerd, para o Docker serviço e para o Docker socket. Só esperar ele terminar aí que eu vou mostrar para vocês. Bem, pessoal, finalizou, né? Então, para a gente finalizar o nosso vídeo aqui, vou fazer um rápido comentário, né? Qual é? Basicamente, tudo é importante, né? Mas na questão dos serviços, o containerd, tá? Ele criou um link simbólico, né? Ou seja, ele está avisando para o sistema que agora esse serviço existe, e está avisando também que existe esse serviço e esse socket de comunicação. Então, basicamente, o que é que vai acontecer? A gente precisa fazer com que o serviço do Docker funcione. Então, quando eu escrevo qualquer comando Docker aqui no terminal, ele primeiro vê se você tem permissão para conversar com o serviço do Docker. Ele faz isso via socket, beleza? Aí o serviço do Docker fala com o containerd para poder gerar e criar os containers, beleza? Então, se a gente fizer utilizar aqui rapidinho, deixa eu pegar aqui o comando. Basicamente vai ser um comando de teste com a imagem de teste, tá? Então o que é que ele vai fazer aqui? Inicialmente, para comprovar o que eu falei aqui a vocês agora, se eu quiser rodar
o serviço do Docker sem o sudo, né? Ou seja, sem permissão do administrador, como a gente fez toda a instalação, ele vai dizer o que? Ó, você não tem permissão, né? Permissão negada na conectividade com o Docker Socket, beleza? Não criou o container, tá? Então, o que acontece? Se a gente fizer a utilização agora desse mesmo comando com sudo, ele vai ter que fazer o quê? Toda vez que a gente usa um comando Docker, inicialmente ele tem que ver se a imagem que eu vou, por exemplo, no caso desse comando que roda um container, né? Por exemplo, esse comando Docker, né? Ou seja, quero usar o serviço do Docker, tá? E ele passa esse comando auxiliar run, que é um comando auxiliar que vai dizer para o serviço Docker que eu quero criar um container. E o próximo parâmetro, né, vai ser a imagem. Existem vários outros parâmetros, né, que a gente pode usar, mas no caso aqui, a próxima informação que tem que passar tem que ser a imagem, tá? Então, se eu não passar nada, esse próximo parâmetro tem que ser a imagem, mas como eu falei, pode ser outro. A gente pode passar memória, CPU, volume, hostname, pode ser qualquer coisa, o nome, tá? Então, se eu não passar nada, então em seguida eu tenho que passar a imagem. E eu tenho que passar também a tag da imagem, tá? Que é a versão da imagem que eu estou utilizando. Como essa é uma imagem de teste, né? Então, a gente quer que o serviço do Docker ele funcione. Funciona de que forma? Ele primeiro confira se existe a imagem que a gente está procurando localmente para poder rodar o container. Se não houver, ele vai baixar a imagem lá no Docker Hub, beleza? Vai fazer o pull da imagem, né? Que é o pull, é o download. O push é quando a gente quer enviar, tá? Então ele vai fazer o pull, beleza? Dessa imagem, caso não haja localmente, tá? No nosso computador. Se houver, ele vai usar a imagem do computador e já vai rodar o container, beleza? Então basicamente é isso que esse comando aí está fazendo. Então pronto. Rodei, opa, acabei de falar a vocês, ó. Ele fez o que? Ó, não encontrei essa imagem localmente, chamada o Hello World Latest, né? Hello World. Então, como eu não passei a tag, então automaticamente ele já preenche essa tag, né, a versão da imagem que eu estou utilizando, com a versão latest, tá? Com a última versão disponível, beleza? Aí o que acontece? Ele baixou, né? Tá aqui o pull, falou que o pull foi completo, passou aqui o ID, né, da imagem, falou que agora existe uma nova imagem chamada Hello World na versão latest, tá? E executou o container. Esse container é um container de teste que vai rodar só isso, tá? Com essa imagem. Ele só roda isso aí. E ele morre em seguida, tá? Não faz mais nada. Beleza? Basicamente é só isso aí que ele faz. Então, significou o quê? Que o serviço do Docker está funcionando perfeitamente, né? Ou seja, eu entrei em contato com o Docker via CLI, ou seja, com a permissão correta, tá? Ele se comunicou do socket com o serviço do Docker com o containerd. Então ele gerou o container, rodou o container, está funcionando perfeito, beleza? Então tudo funcionou. Se eu rodar esse comando novamente, ele vai rodar o container, né? De novo, esse container que nasceu e morreu, ele vai rodar novamente esse mesmo container que nasceu e morreu. Só que agora antes ele vai conferir se eu tenho essa imagem localmente, porque se tiver eu não preciso mais baixar ela, tá? Então tá aqui, ó. Ele não baixou mais a imagem, ele só fez executar novamente esse container com essa imagem, porque eu já tenho essa imagem localmente, beleza? Então, se eu quiser conferir aqui, ó, o Docker PS ou o Docker Container LS, eu vou rodar os containers que estão rodando agora. Quero ver os containers que estão rodando agora. Só que esses containers de teste, com essa imagem de teste, ele é um container que ele nasce e morre muito rápido. Ele só executa isso aí, 1, 2 segundos, executou, acabou. Então, se eu der um Docker PS -A, eu tenho que passar a flag all, né? A flag de todos. Ou seja, eu quero ver todo mundo que está rodando, quem já nasceu e morreu, quem está com problema, quem está parado, entendeu? Então, é isso aqui que ele fez, ó, tá vendo? Então, ele gerou o container e morreu, novamente aqui, ó, gerou o container e morreu. Beleza? Pra vocês verem como é que é pouquinho tempo, né? Em 49 segundos ele nasceu e em 40 segundos ele morreu. Ou seja, em 8, 9 segundos aqui, 9 segundos, ele executou e depois morreu. Beleza? Então, se eu executar de novo aqui esse mesmo container, ele vai rodar, é para ser um pouco mais rápido, né? Mas essa minha VM ela tá um pouco lenta, beleza? Tá com pouca memória. Mas aí tá aí, ó. Então ele executou novamente, né? Esse container, se eu consultar aqui novamente, ele vai vocês mostrar aqui uma nova execução desse container. Se eu quiser ver as imagens, Docker Images, né? Beleza? Tá aqui, ó. A imagem Hello World na versão latest, tá? O tamanho dela e quando ela foi criada, quando a imagem foi criada. Beleza? Então basicamente é isso, pessoal. Confiram futuramente, eu vou lançar aí o vídeo de passos de pós-instalação, beleza?
Por exemplo, todos os comandos que eu utilizei aqui com vocês do Docker agora foi tudo com sudo, né? Mas tem empresa que não permite que o usuário use sudo, às vezes usa uma conta de serviço, às vezes usa a conta do próprio usuário, mas que possa ser rastreado. Mas as permissões de sudo são importantes porque às vezes a gente está rodando aplicações legadas, aplicações antigas ou aplicações novas, de forma que a gente tem que ter um determinado cuidado com as pessoas quando faz a utilização, para que não haja, a gente não quebre a aplicação ou o servidor, né? O sistema operacional e venha dar problema. Então não é toda a empresa que permite que você faça utilização como sudo, mesmo você como analista de infraestrutura ou DevOps, né, sempre tem essas peculiaridades de cada empresa. Então os vídeos de pós-instalação vai ensinar a gente incluir a nossa conta, né, para que ele possa conversar sem precisar com o Docker, né, utilizar os comandos Docker sem precisar utilizar o sudo, e que a gente possa também iniciar os containers do Docker, né, logo no início por exemplo, se a máquina deu algum problema e ela precisou reiniciar, então o serviço do Docker tem que estar disponível e o do containerd, né? Então, para que os containers subam novamente automaticamente depois que a máquina ocorra algum sinistro, beleza? Então é isso. Obrigado, pessoal, por ter acompanhado até o final. Esse vídeo ficou um pouco longo em virtude da lentidão da máquina aqui, mas eu creio que vocês tenham gostado, né? Foi bem passo a passo mesmo, bem explicado, com bem calmo. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, dá o joinha e compartilha. Obrigado, pessoal. Até mais.